Você precisa entender de que nós caminharemos ao longo desse ano dentro do tema da unidade. Nós queremos que você cave, nós queremos que você aprenda, nós queremos que você avança. Ao longo desse mês de fevereiro, você estará aprendendo sobre frutificar. Existem reflexões profundíssimas para que você possa aprender a respeito desse assunto. Mas eu quero que você, juntamente comigo, me entenda uma verdade. Nós, quanto igreja, temos uma dificuldade de entender alguns significados de uma reunião como essa. Por exemplo, na mente de muitas pessoas, discipulado é unicamente aquela classe que se reúne ao redor de uma revista em algum lugar da igreja durante a semana. Ou o caminhar junto de um discipulador e de um discipulando. Nada de errado, porque isso faz parte. Agora preste atenção. Quando você olha dentro dos evangelhos, todas as vezes que você vê a palavra discípulo, você vai perceber que na maioria das vezes, a palavra discípulo estava ao lado da palavra multidão. Como que Jesus discipulava os seus discípulos? Se você perceber, a maior parte que aparece a palavra discípulo nos evangelhos, os discípulos estão entre a multidão. Então Jesus discipulava os discípulos junto com a multidão. A partir dali, os discípulos faziam perguntas do que ele havia pregado na multidão. Então Jesus particularizava isso e isso era mais intensificado. O que eu quero te dizer? Que o jeito de você exercitar o seu discipulado não é unicamente numa sala ao redor de um estudo bíblico, por sinal, por muita excelência. Você precisa entender que as nossas reuniões são aulas de discipulado. Você precisa entender que todas as vezes que sai uma palavra deste altar, é uma aula de discipulado. Mas o nosso problema é que quando a gente estudava na escola, ou quando a gente estuda hoje na faculdade, quem aqui vai para a escola sem nada na mão? Você se lembra quando você ia lá no primário, no ensino fundamental, no ensino médio? O que a gente levava para a escola? Caderno, caneta, lápis. Mas por que a gente vem para a igreja e a gente não tem um método de arquivar o que nós estamos aprendendo? É porque na mente de muita gente, isso aqui não significa uma aula de discipulado. Então eu vou te encorajar a você neste ano registrar, nem que seja uma frase de um culto que você participar. Eu vou te dar um exemplo do que eu venho fazendo desde o ano passado, e eu quero aqui parabenizar o pastor Gessé, que tem encorajado a Umadiblo Sede a fazer isso sempre. Inclusive eu adquiri isso aqui, foi até com eles. Eu quero te dar um exemplo como isso faz uma diferença quando você registra uma frase do que Deus quis falar com você ao longo daquele culto. Gente, eu vou te falar uma coisa. Você, assim, com todo respeito, nós não somos perfeitos nas memórias. Nós não somos perfeitos em absorver tudo, absolutamente tudo que Deus fala conosco ao longo do ano sem registrar nada. Desde o ano passado eu tenho feito algumas anotações das pregações. Vou lhe dar apenas duas. No dia 20 de dezembro, numa quinta-feira, o pastor Leliel esteve pregando aqui na Noite da Vitória, e essa frase nasceu da pregação dele. Se você não eliminar a totalidade dos seus inimigos hoje, eles poderão destruir você amanhã. Quantos inimigos diante de você, fraquezas que você não leva a sério, se você não levar isso a sério hoje, isso pode arruinar a sua descendência. Esses dias eu estava no meu devocional, ao ler isso, Deus renovou comigo. O pastor Newton esteve pregando no dia 16, eu anotei essa frase, que tem tudo a ver com a nossa pregação de hoje. Quando não frutifico, passo a drenar as vitalidades à minha volta. Você já parou para pensar nisso? Que quando eu decido ser estéril, eu não comprometo apenas a mim, eu estou comprometendo quem está à minha volta. Quando o marido decide ser estéril, ele está drenando a vitalidade da esposa e assim por diante. Claro, se eu não tivesse anotado, essas verdades não estariam vivas no meu coração. Então, quando nós estamos falando do propósito, nós estamos te encorajando a você absorver isso de uma maneira muito simples e pedagógica. Então, assim, eu te encorajo de uma maneira muito pastoral a você levar isso a sério.
a você levar isso a sério. Lê Eclesiastes. Gente, nós precisamos de mais Bíblia. Sim ou não, gente? A gente precisa de mais Bíblia. Mais Bíblia. A gente lê tanto WhatsApp, a gente lê tanto Face, tanto Instagram. Você precisa de mais Bíblia. O seu coração precisa de Bíblia. Tudo que Deus quer falar com você está na Bíblia. Você precisa encharcar você de Bíblia. Memorizar o Salmo 133. Olha lá. Vamos ler junto? 3, 2, 1. Não. Calma aí. Me ajuda, gente. Me ajuda. Quer ver? Quer ver como é que fala? Só os machos. Vamos lá? Só os machos. 3, 2, 1. Olha que coisa. Memorizar o Salmo 133 ao longo de fevereiro é o seu desafio. Pastor, eu sou tão ruim de memorizar. Copia o Salmo, te esforça. Eu vou te dar assim, uma dica, hein? Vou te dar uma dica. Desafie os seus filhos. Lá em casa eu desafiei o Alejandro e a Alessa para memorizar disso. Quando você memorizar, você vai ganhar uma caixa de bombom. Mas já começou na hora o manto lá. Desafie o seu neto. Desafie o seu neto. E todo culto nós vamos trazer à memória o Salmo 133 aqui. E você ore, tá? Ore, porque olha o que o texto está falando. Você quer que a bênção e a vida permanece lá. Aí você termina de ler o Salmo 133, ora pela unidade da sua casa, dos seus filhos, da sua descendência, da igreja. Amados, é o nosso jeito de ser igreja. Nós queremos te encorajar para que você seja bíblico. Preste atenção nisso. 25 dias sem reclamar, você consegue? Sim ou não? Sim, ficou tenso o negócio aqui. Seja sincero, quantos aqui reclama que em vez em quando chega a espumar assim na boca? Fala para mim, é fácil ou é difícil viver sem reclamar? É difícil demais, irmão. Pensa você naquele calor, um sol para cada um, você fritando, trabalhando lá na sua casa, e lá, meu Deus do céu, e a língua não para. E a gente reclama. Agora, eu vou falar uma coisa. Aonde que está na Bíblia uma bênção prometida para quem reclama? Fala para mim. A gente está no trânsito, um congestionamento, o que é que a gente faz? Reclama. Então assim, aí você fala, mas vocês tiram isso aí da cabeça. O mês de fevereiro é a prática das ações de graça. Práticas de ações de graça. É o mês da gratidão. Essa é a dinâmica. O propósito é o que você vai fazer com as Escrituras. Ler Eclesiastes e você memorizar o Salmo 133. Mas existe uma dinâmica prática que nós vamos ter todos os meses. E no mês de fevereiro é a dinâmica de não reclamar. É o mês de você agradecer a Deus todo dia até dia 28 de fevereiro. Olha o que o texto fala em Tessalonicenses 5,18. Em vez em quando dai graça. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do pastor Lediel, essa é a vontade do pastor Newton, essa é a vontade de quem? De Deus em Cristo Jesus para conosco. A NVI diz assim, deem graças em todas as circunstâncias. Então eu vou te falar uma coisa. A dinâmica no mês de fevereiro é essa. Você passar o mês sem reclamar. Pastor, mas ela queimou o arroz. Você vai agradecer. Você vai agradecer. Eu sei que vai ser tenso. Mas você precisa treinar a gratidão como sendo um estilo de vida e não um evento. Então eu vou te dar uma dica. Quando você chegar aqui na igreja, os nossos acolhedores, dá uma palavra de gratidão a eles também. Fala, cara, muito obrigado. Você está aqui nos recebendo, com esse sorriso. Parabéns, obrigado. Agradece os nossos músicos quando eles saírem, o nosso sonoplasta. Agradece as pessoas. Cara, obrigado por ter sentado do meu lado hoje. Pratique a gratidão, ações de graça durante o mês de fevereiro. Pastor, e se eu pisar no tomate? Eu também possivelmente vou pisar.
se arrependa. Fala: Deus, me perdoe, mas eu quero voltar a me esforçar para ser grato. Amado, se você não tomar cuidado, você se torna um murmurador. Um murmurador oculto. Porque você não fala para ninguém que você é murmurador, você fala que você só comenta. Mas é um murmurador. Você fala mal da igreja, você fala mal de liderança, você fala mal quando o culto não foi do jeito que você esperava, dos hinos que não foi cantado. Amados, em nome de Jesus, quantas vidas atrofiadas, quantas famílias atrofiadas, porque eles são murmuradores, fala mal de tudo e de todos. Pastor, mas eu vou ter muita razão para reclamar. Tem ou não tem? Mas a pergunta que você precisa fazer é: você tem mais razões para reclamar ou para ser grato? Então seja grato em tudo. 25 dias é os dias que resta para fevereiro. Essa é a nossa dinâmica, o mês das ações de graças. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diz assim: você topa? Você topa? Você topa? Você topa? Você topa? Topa. Quem está com a gente? Diga amém. Uau, maravilha! O mês das ações de graças, e vai ser uma bênção. Amados, eu vou contar a experiência que eu tive sobre isso em outro momento. Ainda esse mês eu vou contar uma experiência que eu tive sobre o poder da gratidão. Muito bem, lê Eclesiastes, memorize o Salmo 133 e não reclame, tá? Amém? Se você vê alguém reclamando, lá em cá nós começamos dia 1º. E foi tenso. Foi tenso porque, em vez em quando, o negócio está na ponta da língua, mas aí a gente lembra, né? Muito bem. Fica com a gente. Gente, é o nosso jeito de ser igreja. Isso é discipulado. É você treinar a sua mente, o seu entendimento em parecer com Jesus. Amém? Quem achou o Gênesis capítulo 1, diga amém. Vocês são bons de Bíblia demais, hein? Vocês são bons de Bíblia demais. Olha... Gênesis capítulo 1, versículo 27 e principalmente o versículo 28. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, um macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Até aqui. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Existem essas duas versões que eu queria que nós lêssemos, porque é muito importante. Vocês conseguem ler? Vamos lá. Leia primeiro essa versão aqui, que é atualizada, e ali é da NVI. Vamos lá? 3, 2, 1. Olha essa versão diferente, mas ainda mais esclarecedora. Existe um autor chamado John Ralston. Ele é teólogo, ele é um escocês, também um historiador. Ele escreveu um livro chamado Personagens ao Redor da Cruz. Um livro magistral. E ele trabalha sobre cada personagem que assistiu o cenário da cruz. E quando ele vai falar sobre Judas, ele conta uma história de que aquela obra de Leonardo da Vinci, sobre a última ceia, Leonardo da Vinci, ele não pintou aquela obra em uma sentada. Ele conta de que Leonardo da Vinci decidiu pintar aquela haste de maneira muito processual. Ele foi pintar sobre, por exemplo, João, e ele saía nas ruas para encontrar alguém que parecia com a personalidade de João à luz dos evangelhos. Essa pessoa ia para um estúdio e posava para ele, e ele pintava.
E esse autor vai dizer que ele havia pintado todos, exceto Judas. E ele então vai sair nas ruas à procura de alguém que tivesse um rosto maquiavélico. E ele encontra um homem e o convida para ir ao estúdio. E quando o homem entra no estúdio, o homem começa a chorar. E ele pergunta: por que você está chorando? E ele vai dizer: porque eu me lembro que tempos atrás eu entrei aqui para você pintar a pessoa de Jesus. E tempos depois, eu estou voltando ao mesmo lugar para você pintar Judas. O que eu me tornei silenciosamente através dos dias. Uns questionam se isso é verdade, outros falam que isso é uma história, enfim. Se não é verdade, fica uma bela ilustração. Eu penso que em vez em sempre, você precisa checar a sua consciência de identidade. Eu penso que é fato que em vez em quando, se você não olhar no espelho para saber como que está a sua identidade, se você está vivendo de acordo com a sua real identidade, é possível que ao avançar dos dias você se corrompe e não se percebe. E o texto que nós lemos, eu penso que é um texto chave. É um texto-chave para que nós possamos lembrar da originalidade da nossa identidade. O texto no versículo 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Se o texto estivesse invertido, o sentido seria totalmente diferente. Se o texto estivesse assim: e Deus disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, e por último tivesse assim, então Deus os abençoou, o sentido seria totalmente diferente. Mas o texto fala de que Deus abençoa eles antes de qualquer coisa. O texto fala que Deus abençoa antes de dar qualquer ordem. Deus abençoa antes de colocar qualquer regra. Uau! Eu penso que a gente precisa ir para a vida a partir desse princípio. Porque o amor, 1 de João 4,9 diz de que o amor, ele ama primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você sabe qual é o óbvio da vida? É que você dê as regras. O óbvio da vida é que você dá o estatuto. Se cumprir, então é abençoado. Se cumprir, então é elogiado. Deus trabalha diferente. Antes de qualquer coisa, Ele abençoou. Porque abençoar depois que fez, não precisa do Espírito Santo para fazer isso. Agora você abençoar antes de qualquer coisa, se vai dar certo ou se vai dar errado, isso é a natureza de Deus. Eu quero que você entenda que a nossa bênção, ela não é destino, ela é origem. O que eu quero que você entenda esta noite é que você precisa ir para a vida assim. Abençoa a sua esposa antes do dia começar. Abençoa o teu marido antes que o dia começou. Porque se no meio do processo ele falhar, ponto, ele já foi abençoado por você. Você já liberou uma palavra romântica, você já liberou uma palavra de elogio para ele, ponto. A bênção vem primeiro do que qualquer coisa. Você é encorajado nas Escrituras a não fazer nada para ser abençoado. Você é encorajado nas Escrituras a fazer para manifestar a bênção que você já recebeu. O texto fala, e Deus o abençoou. E quando Deus o abençoou, então Deus vai liberar uma palavra. E a palavra que Deus vai liberar é: frutificai, sede fecundos. E esse verbo, ele carrega algumas lições que eu quero repartir com vocês. Quando você olha para o sentido hebraico da palavra, que é aquele alaranjado ali, você vai ver que o sentido do frutificar, ele significa ser frutífero,
dar fruto. Mas preste atenção nas outras os dois outros significados. Frutificar ali fala de fazer dar fruto. O outro sentido é tornar frutífero. Ei, quando Deus vai criar o homem e a mulher, e Ele diz assim, ó, frutificai, o texto está para nos convencer. O texto está para nos convencer de que Deus está dizendo, homem, você está dotado de um DNA fértil. Você está dotado de uma fertilidade. Frutificai é Deus dizendo para o homem, você tem autoridade para frutificar. Agora preste atenção, a ideia bíblica é para renovar o nosso entendimento. Porque o nosso grande problema na vida, preste atenção nesse detalhe, é de que nós vivemos a vida no ponto de vista de que o que precisa ser fértil é o que está do lado de fora. Nós vivemos a vida esperando de que o que precisa ser fértil é o terreno. O que precisa ser fértil é a circunstância. E nós vamos vivendo a vida ansiosos, desesperados, porque quando nós levantamos os nossos olhares e olhamos para frente, a terra seca, a terra seca, a terra sequíssima, a deserto. E quando nós olhamos para isso, nós nos desesperamos, porque tudo que nós imaginamos é de que o que nós precisamos é de terra boa. Não é isso que que Deus está dizendo. Deus está dizendo que a essência da fertilidade não está fora, está dentro. Uau! A essência da fertilidade não está em lugares. A essência da fertilidade está dentro de nós. Então você precisa renovar o seu entendimento a respeito da vida, que você não precisa ficar aguardando as melhores pessoas do seu lado e as melhores circunstâncias perto de você, para que você venha dar fruto. O que o texto está dizendo é que quando Deus nos cria com poder, com autoridade, com um DNA tão fértil, que não importa aonde que nós esteja, vai dar fruto para a sua glória. Dá uma olhada para Jesus. Jesus, tu vai orar uma noite inteira e tu vai escolher amigos, companheiros, uma equipe. Depois de uma noite inteira, o que é que você se espera? Que ele escolha os melhores homens, as melhores pessoas. Mas depois de uma noite inteira, ele vai me escolher quem? Fala para mim. Não, seja sincero. Você acha que precisa orar uma noite inteira para você escolher um Judas? Você acha que precisa mesmo assim uma noite inteira para você escolher um Pedro que vai te negar? Você acha que precisa orar uma noite inteira para você escolher um Tomé? O que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus, não faça isso. Jesus, não faça isso. Ora, que você está escolhendo, não vai dar certo esse negócio. Olha o tempo em que você nasceu. O templo está corrompido, a política está corrompida, a sociedade está corrompida, a moral está corrompida. Esse negócio não vai dar certo, Jesus. Você tem certeza que é esses homens? Você tem certeza que é esse tempo mesmo que você tem de nascer? Isaías vai dar um grito dizendo, quase 700 anos assim, eu vejo subindo, como uma raiz em terra seca. Uau! Jesus veio para nos ensinar que não importa o que está à sua volta, você não pode se desesperar se você está no meio de terras secas.
Você não pode se desesperar se você está em fase de sequidão. Você não pode ficar ansioso, porque o texto está dizendo que o segredo não está do lado de fora. O segredo está na autoridade da fertilidade que há dentro de você. É você, é você e é você. O que nós encontramos hoje é muita fragilidade em pessoas, que quando vem o vento, que quando vem uma circunstância, ele não frutifica, ele não flui, ele se tranca, ele se bloqueia, e a culpa é da circunstância, a culpa é da pessoa, a culpa é do que ele viu na internet, a culpa é do que ele leu. Ei, cresce! Você não entendeu a sua identidade em Deus. Você não entendeu do que está plantado dentro de você. Eu admiro Caleb, quando ele chega para Josué e fala: Josué, dá a promessa, dá a herança lá, mas olha lá, tem gigante. Caleb disse: deixa que o gigante venha em mim, porque a fertilidade não está com eles, a fertilidade está dentro de mim. Onde que eu colocar o meu pé, vai frutificar, vai nascer fruto para a glória de Deus. Então o marido ruim não justifica você não produzir. Uma vida sem dinheiro não justifica você não frutificar. Uma circunstância contrária do que você agendou para o seu futuro não é justificativa para você não frutificar. A fertilidade não está lá, a fertilidade está dentro de você, a partir da presença do Espírito Santo de Deus. Alguém me entende? Diga amém. Olha o que esse texto nos lembra. Bendito o varão. Bendito é a varoa. Bendito é as varinhas que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Ah, por que isso? Não fala por que isso. Não, é porque quem confia no Senhor, claro, Deus é Pai, Ele é filho do Rei. Então Deus vai mandar que ele viva numa eterna primavera. Deus vai impedir que as estações que poderia comprometer ele não lhe alcance. Não lhe alcance, porque ele confia no Senhor. Ele é filho de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O diferencial é esse aqui, ó. Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Uau! Ele não tem medo quando vem um calor. Ele não tem medo quando as notícias são ruins. Não, ele não receia. Mas as suas folhas ficam verdes. Uau! A fertilidade é tão grande que as folhas permanecem verdes em tempo de calores excessivos, exaustivos. Ele não se afadiga. No ano da sequidão, ele não se afadiga. E nem deixa de... Porque ele é frutífero. O DNA da fertilidade corre dentro e não fora. Nada justifica você parar de ser um servo autêntico. Nada justifica você deixar de adorar com excelência. Nada justifica você não ser a melhor esposa do que Deus planejou para você ser. Independente do que acontece, você é chamada para dar fruto em toda e qualquer circunstância. E do que Deus fez você é com esse potencial de um DNA fértil. Segunda verdade: frutificai é um chamado para nós vivermos para fora.
Frutificar é um chamado para nós vivermos para fora, então preste atenção. O homem pecou porque ele ouviu uma proposta do diabo dizendo: comei o fruto. Comer fruto é um movimento para dentro. Frutificar é um movimento para fora. Então eu resumo nessa frase: Deus nunca pretendia que você fosse um reservatório. Ele pretendia sempre que você fosse um riacho, um rio. Isso quer dizer que o DNA que há dentro de você não é para que você viva para si, mas é que você se movimente para fora. Como é que vocês têm lido a nossa igreja? Como é que você tem lido os nossos cultos? Você tem lido como assim, o que essa igreja pode me oferecer? Ou você tem lido, por que Deus me plantou aqui? Eu termino, não vou falar do multiplicar, falarei sobre terça-feira. Eu termino dizendo assim, a bênção que Deus deu para eles foi para eles frutificar. A bênção não foi dada para eles ficarem estéreis. A bênção foi dada para eles frutificarem. Então eu vou te falar uma coisa. O propósito da bênção é para que você não fique do mesmo tamanho. O propósito da bênção é que você não permanece o mesmo marido de 1000 anos atrás. O propósito da bênção é que você cresça em relação à circunstância. O propósito, porque Deus melhorou as suas finanças, é para que você melhore a sua generosidade com as pessoas, com o reino. O propósito pelo qual Deus te abençoou com uma casa é para que lá seja uma hospitalidade de gente. Os recursos que Deus tem te dado não é para si, é para abençoar pessoas. Quando você utiliza a bênção para viver para si, você está na contramão de Deus. Portanto, Deus não é o seu parceiro. Toda a bênção de Deus é para me fazer frutificar. E se eu não frutificar, eu estou na contramão de Deus. A segunda lição que eu termino é de que seria impossível Adão ou Eva viverem a frutificação, a multiplicação, o encher a terra, o dominar sozinhos. Eles precisavam estar juntos para viver isso. Deixa eu te falar uma coisa. A realidade de Deus na sua vida, que só vai acontecer se você exercer a unidade. Existe coisa na sua vida que só vai ser destravada se você decidir não andar sozinho, de você não andar sozinha, de você decidir viver a vida isolado, de você viver a vida numa solidão, de você viver a vida sem compartilhar, sem gerar amigos, sem se unir a pessoas. Existem planos de Deus para a sua vida que só serão materializados e encarnados se você unir a pessoas. Se você pedir perdão a pessoas, eliminar as distâncias e reaproximar delas. Porque Deus não tem compromisso de abençoar a sua individualidade. Deus não tem compromisso. A pergunta é: o que você está pedindo para Deus, quem além de você será abençoado? Quem que além de você será tocado? Quem que além de você será transformado por isso? Frutificai. Há um DNA fértil em você. Você não precisa temer o amanhã. Estou pregando para pessoas que entrou aqui esta noite com algum desespero no coração. Estou pregando para algumas pessoas que estão com muito medo do que os seus ouvidos já ouviram. Deus está te dizendo: não temas. O segredo da fertilidade não está lá, está dentro. Assim diz o Senhor para a gente aqui. Deus está falando para alguém assim: olha, Deus
deu desse negócio de vir em culto, assistir culto, voltar para casa, ir para o trabalho, vir para o culto, ouvir pregação, ir para casa, ir para o trabalho, vir para a igreja. Não deu. Tempo de ir para fora, tempo de se envolver em desafios novos. Tempo de você colocar o seu dom, o seu talento à disposição do reino. Tempo de vir para fora. Tempo para vir para fora. Porque o propósito pelo qual Deus tem cuidado de você é para isso. Para que você não seja mais a mesma pessoa. Para que você não fique na mesma estatura. Mas que você evolua, que você cresça. E que ninguém fique com fome perto de você. Por você ser uma videira sem fruto. Ninguém vai padecer de fome perto de mim, porque eu darei fruto. Ainda que o ano seja o ano da sequidão. Você me entende isso? Diga amém. Ficamos em pé em nome de Jesus. Quantos que se movem esperando tempos, esperando estações? Quantos que se movem esperando de que as nuvens saem dos céus? Quantos que se movem esperando de que as melhores pessoas se encontram ao seu caminho? Jesus está dizendo, Deus está te dizendo, você foi criado com uma autoridade fértil. Olhe para esta situação. Olhe para esta circunstância. E creia de que o que essa circunstância precisa. Se é deserto, o deserto não vai bloquear de você ser quem Deus te chamou para ser. Então você consegue entender que não dar fruto é uma coisa grave? É como se você estivesse lutando contra o seu DNA, a sua natureza. É como se você estivesse assim lutando contra tudo aquilo que está querendo vir para fora. Olhe para os seus filhos. Olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa. Olhe para os seus colegas de trabalho, olhe para os seus funcionários, olhe para o seu patrão. E diga para você mesmo que você está nesse caminho para ser frutífero em todo e qualquer tempo. A terra pode estar seca, mas ela não vai impedir de você viver o que Deus preparou para você. Você crê nisso? Quero orar com você. Quero orar com você para que você viva essa fertilidade. Jesus disse a mesma coisa. Jesus disse a mesma coisa de que você não é o terreno com pedras, você não é o terreno de espinho. Você é a terra fértil, você é a boa terra. E nada e ninguém é capaz de bloquear isso. Então eu quero que você ore neste momento e fale: Deus, eu preciso assumir a minha consciência de agente, não de passivo. Eu preciso assumir a minha responsabilidade de que em tempos de crises eu tenho uma fertilidade tão grande que o que está acontecendo fora não vem para dentro. O que eu passo fora não vem para dentro. Pelo contrário, o que está dentro de mim transforma o que está fora. Se é deserto, Deus pode construir mananciais de águas.
a partir da sua vida, porque você é fértil. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque nós fomos criados para dar certo em qualquer estação da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dotou de autoridade para tornar frutífero aquilo que é estéril. Pai, nós assumimos esta identidade porque é o que nós somos em Ti. Que este filho gera frutos para os seus pais. De que esses pais geram frutos para os seus filhos. Que ninguém ao nosso lado padeça de escassez por nós termos apenas folhas e culpar o ano da sequidão. Que ninguém venha se conformar com folhas culpando pessoas, culpando boatos, culpando o que ouviram, o que disseram para ele. E vão se conformando com folhas, vão se isolando da comunhão, vão se isolando da igreja, vai se isolando do ministério, porque o ano é seco. Não, Deus, não. Que nós possamos assumir a nossa responsabilidade de sermos frutíferos em todo o tempo. Que ainda nos piores momentos da nossa vida, independente do que os nossos olhos veem, independente do que os nossos ouvidos ouvem, nós possamos ser frutíferos. Nos ajuda a unirmos uns aos outros, para que possamos viver essa fertilidade. Pai, eu quero orar por pessoas esta noite que têm dificuldade de relacionamentos. Eu quero orar por pessoas, ó Deus, que têm dificuldade de lidar com imperfeições. Pessoas, Pai, que são perturbados por perfeição. Não se relacionam, não assumem compromisso em nome de perfeição. Se afasta da igreja em nome de perfeição. Senhor Jesus, ajuda-nos a encarar a vida imperfeita e sermos frutos para essas imperfeições. Que nenhuma imperfeição à nossa volta justifica apenas folhas. Eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, que seja despertado nele, que seja despertado nela essa profunda consciência, que ele venha dizer: usa-me, 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 Senhor, usa-me como farol, usa-me como ponte, usa-me como flecha, usa-me, 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 usa-me.